Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nesse vídeo, né, a gente vai falar sobre geometria e a gente vai aprender por meio do método da decomposição, ó, tudo bem? A gente vai aprender a calcular a área de polígonos como esse aqui, ó, ok? Como que funciona esse método da decomposição, né? Antes de falar do método, né, da decomposição, quando vocês forem resolver um exercício tipo esse aqui, ó, onde você tem uma malha quadriculada, né? E, por exemplo, polígono, né? Eu aconselho, pessoal, que para facilitar o cálculo de vocês, vocês deem nomes aos vértices, tudo bem? Então, por exemplo, ó, esse vértice aqui eu vou chamar ele de A. Esse aqui eu posso chamar ele de B. Você pode escolher qualquer letra, tá? Esse aqui eu vou chamar de C. Esse aqui eu vou chamar de D. Esse aqui eu vou chamar de E. Esse aqui eu vou chamar de F. Esse aqui eu vou chamar de G de gato. E esse aqui eu vou chamar de H maiúsculo, beleza? Então olha só, o importante na resolução desse tipo de exercício aqui é você dar nomes às partes do polígono, certo? Aos elementos do polígono para ajudar você a raciocinar, a não se perder no meio do cálculo. Então, a próxima coisa que vocês vão fazer é o seguinte, ó. Vocês vão procurar dentro desse polígono aqui, identificar quais formas geométricas vocês conseguem obter, de modo que você encontre, por exemplo, triângulos, retângulos, até mesmo losango, certo? Ou trapézio, para que você calcule cada um dessas figuras planas e no final você some tudo. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou começar então a decompor essa figura toda aqui em várias partes, ou seja, em vários polígonos, em várias figuras planas, em várias formas geométricas, beleza? Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, esse trecho, né, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu recomendo que vocês inclusive façam desenho, tudo bem? E aí vocês vão analisando a figura e desenhando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou identificar aqui agora essa figura aqui, ó. Ó. O que eu fiz? Eu parti do ponto C e cheguei aqui nesse ponto. Então repara que aqui, ó, esse ângulo aqui que é feito aqui, né? Entre esses dois segmentos, ele é perpendicular, é de 90 graus. Ou seja, eu tenho aqui um triângulo, onde essa aqui é a base e esse aqui é a altura. Então, esse ponto aqui, eu vou até aproveitar e chamar ele de... Deixa eu ver... De I. Poderia dar qualquer outro nome, tá? Então, olha só. O que eu vou fazer agora? Essa figura que eu encontrei primeiro, eu vou enumerar ela. Eu vou dizer que isso aqui é a figura de número 1, beleza? Figura 1. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou identificar uma outra figura aqui dentro, que pode ser, por exemplo, essa aqui, ó. Então vou ligar daqui do ponto E até o ponto C aqui, ó. Então encontrei aqui um outro triângulo, aonde eu posso interpretar que aqui é o ângulo de 90 graus. Posso inferir que essa aqui é a minha base e que essa aqui é a minha altura. Tudo bem? Então essa segunda figura aqui, eu vou chamar esse camaradinha de 2, figura 2. Agora vendo aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou ligar daqui do ponto H e vou vir aqui, ó. Perceba que aqui é feito um ângulo de 90 graus. Esse ponto aqui eu vou chamar de J. Tudo bem? Esse ponto aqui, ó.
Vou chamar de J e note que eu obtive aqui um triângulo, né? Então posso interpretar que essa aqui é a base e que essa aqui é a altura, beleza? Então essa figura aqui eu vou chamar de figura 3. Vocês vão entender por que eu estou enumerando as figuras, tá, pessoal? Bom, aqui agora eu posso fazer o seguinte, ó, analisando aqui o polígono, né? Eu posso formar um triângulo aqui também, ó. Então vou partir daqui do ponto G e vou vir aqui na horizontal até aqui. Então esse ponto aqui eu vou chamar ele de K. Então perceba que aqui, ó, eu obtive também um triângulo onde o ângulo aqui é reto. Então eu posso interpretar essa base GK aqui, né, esse segmento GK como uma base. E esse segmento KF aqui como uma altura desse triângulo aqui. Tudo bem? Então essa figura aqui eu vou chamar de 4. Ok, e agora analisando aqui o meu polígono, outra figura que eu posso identificar aqui é essa, ó. Eu vou daqui do ponto H e vou traçar um segmento bem até aqui nesse ponto. Então esse ponto aqui, eu posso chamar esse ponto aqui de L, vai? Então vamos chamar esse pontinho aqui de L. Então esse triângulo aqui, ó, que eu acabei de encontrar, eu posso verificar que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então eu posso interpretar esse GL aqui, ó, como a base e esse LH como altura. Beleza? E essa figura aqui eu vou dar um número para ela. O nome dela vai ser figura 5. Tudo bem? E agora sobrou o que, né, pessoal? Eu posso agora verificar que aqui eu tenho o que? Exatamente um retângulo, né? Então toda essa figura grandona aqui já está formada, ó, é um retângulo. Então esse camaradinho aqui eu vou chamar ele de figura 6. Beleza? Então reparem, ó, que eu decompus todo esse polígono aqui em 6 figuras. Tenho aqui um triângulo, outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo e um retângulo. Então eu calculando cada uma dessas formas geométricas aqui e somando no final, eu vou obter a área dessa figura toda aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular então a área desse triângulo aqui, ó, o número 1. Então vai ficar assim, ó. Aqui, ó, reparem o seguinte, que aqui, nessa base aqui, ó, eu tenho quantas medidas aqui? Eu tenho daqui até aqui 1 e daqui até aqui 2. Então a minha base aqui ela mede 2. E de altura aqui, né? Eu tenho quanto de altura? Um quadradinho, né? Um lado aqui, né? Uma medida apenas. Então minha altura aqui mede 1. Então vou aplicar a fórmula para o cálculo do triângulo. Vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. A área do triângulo, aonde tem o B eu vou colocar o quê? Vou colocar o 2, né? Porque o 2 é a base aqui, ó. Então vou colocar aqui o 2 e vai multiplicar a altura. Então no lugar do H aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar a altura aqui, ó, que é 1. E isso aqui eu vou dividir por 2. Então vai ficar assim, ó. A área do triângulo vai ser 2 vezes 1, que é 2, dividido por 2. E aí a área desse triângulo aqui, 2 dividido por 2, 1. Ou seja, a minha figura 1 vai dar como resultado área 1. Ou seja, aqui no caso, né, vai ser uma unidade de área. Por que unidade de área? Porque perceba que aqui não aparece nada, né? Não aparece centímetro, nem milímetro, nem metro. Sempre que vocês verem um problema desse tipo, né, onde não é dito se é centímetro, se é milímetro ou se é metro,
Você calcula assim, ó, coloca como unidade de área, beleza? Então, esse resultado de área 1, eu vou colocar aqui 1, beleza? Uma unidade, opa, uma unidade de área. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Para mim não me perder, eu já calculei aqui a figura 1, a área dela. Então, eu vou fazer aqui um risquinho verde. Isso significa que eu já calculei a área desse aqui, beleza? Então, agora eu vou calcular a área do 2 aqui, ó. Repara o seguinte, ó, que a área desse triângulo aqui é a mesma desse, beleza? Por quê? Porque se eu interpretar isso aqui como base, por exemplo, ó, isso aqui como altura, essa base vai ser 2 e a altura vai ser 1. Então, vai dar o mesmo cálculo aqui, o mesmo resultado, certo? Mas suponhamos, né, que eu interprete, né, esse triângulo aqui, ó, o EDC, como sendo altura 2 e base 1. Então vai ficar assim, ó. Então a área desse triângulo aqui, né? Opa, esse aqui vai ficar assim, ó. Aonde eu tenho aqui o B, né? Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 1, beleza? Porque aqui, ó, se eu for verificar aqui, essa base valeria 1. E a altura aqui, né? Olha, valeria 2, né? Porque tem uma medida, duas medidas aqui, ó. Então seria 2 aqui, dividido pelo 2. Então a área desse triângulo seria 1 vezes 2, que é 2, sobre 2. Então a área desse triângulo aqui, que é o triângulo 2, né? Vai ser igual a 1, porque 2 dividido por 2 é 1. 1 que? Uma unidade de área. Tudo bem? Ok, então esse triângulo 2, essa figura 2, acabei de calcular. A figura 2 deu como resultado uma unidade de área também, beleza? Então o que eu vou fazer? Já calculei, então vou passar um tracinho aqui, ó. Assim como fiz aqui na figura 1 para indicar que eu já calculei, beleza? Agora vamos para a figura 3 aqui, ó. Tem um triângulo também, né? Então aqui, ó, na base, ó, o AJ aqui é a base. Então eu tenho aqui uma medida, duas de base, né? E aqui na altura eu tenho quanto, né? Tenho uma, duas, três medidas. Então vou fazer base vezes altura, dividido por 2, né? Então vai ficar assim a conta da figura 3, ó. Vai ficar aqui a área do triângulo é igual a base, né? Então onde tem o B eu coloco 2, que aqui é a base, vezes a altura. Então essa altura aqui, onde tem o H ali, eu ponho o que? O 3, né? Tudo isso dividido por 2. Então a área do triângulo vai ser igual a 2 vezes 3, que é 6, dividido pelo 2. Então aqui a área do triângulo vai ser 6 dividido por 2, que é 3 unidades de área. Então essa figura 3 aqui deu 3 unidades de área. Então vou colocar aqui, ó, figura 3 deu 3 unidades de área. Beleza? Próxima figura, a gente vai pular da 3 para 4 aqui, ó. Beleza? Vamos seguir a sequência direitinho. Então, no caso aqui desse triângulo, nós vamos ter o seguinte, ó. A gente pode perceber que essa base aqui, ó, né? Então, quantas medidas que ela tem aqui, né? Eu tenho uma, duas, três, quatro. Então, a base aqui vale 4. E a altura aqui? A altura vale 1, né? Tenho só uma medida aqui, ó. Então vai ser base vezes altura dividido por 2. Então vamos aplicar aqui na relação matemática, ó. Então aqui a área do triângulo
né, dessa figura 4 aqui vai ser 4, porque o 4 aqui é a base, né? Então aqui no lugar do B eu vou colocar 4 vezes a altura. Quanto que vale a altura aqui, né? 1 dividido, né, por 2. Então a área desse triângulo vai ser 4 vezes 1, que é 4 dividido pelo 2. Então a área desse triângulo vai ser 4 dividido por 2, que é 2 unidades de área. Então, com relação aqui à figura 4, né, eu vou fazer o seguinte. Voltando aqui, né, eu vou ticar aqui a figura 3, né, porque eu já calculei aqui, né. Então, voltando aqui, ó, essa figura 4 me deu como resultado, né, a figura 4, 2 unidades de área. 2 unidades de área. Então, a figura 4 já calculei. Então, vamos lá. Figura 4, ó, calculado. Então, agora nós vamos para a figura 5 aqui, ó, essa aqui, beleza? Então, vai ficar como, né? Posso interpretar essa parte aqui, ó, esse segmento GL, né? Ó, tem o ponto G e o L aqui, ó. Então, esse GL, eu vou dizer que tem uma medida, 2 medidas, ó, 1, 2 de base. E essa altura aqui, ó, eu tenho 1, 2, beleza? Então é 2 também aqui, de altura. Bom, aí nós vamos fazer o seguinte, vamos aplicar aqui nessa relação matemática da área do triângulo. Então, a área desse triângulo aqui, né, o 5, vai ser base, que vale 2, né, ó, a base aqui, ó, vale 2, vezes a altura, né? A altura aqui, ó, vale 2. Então, é vezes 2, dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser igual a 2 vezes 2, que é 4, sobre 2. Então, a área do triângulo, 2, não, vai ser 4 dividido por 2, que é 2. 2 unidades de área. Então, essa figura 5, né, me deu como resultado 2 unidades de área. 2 unidades de área. Então, já vou riscar aqui a figura 5. Então, agora falta só o quê, né? Falta só a 6. Beleza? Então, aqui vai ficar assim, ó. Posso interpretar esse JI como sendo a base do retângulo, né? Então, aqui eu tenho 1, 2 medidas. Então, tá aqui 2 medidas. E essa altura aqui, ó, a gente pode interpretar como sendo olha só, 1, 2, 3, 4, 5 medidas, certo? Então, essa minha altura aqui desse retângulo vai ser quanto? Vai ser 5, né? Então, vou fazer aqui, ó, aqui fora, ó. Ou seja, minha altura aqui vai ser 5 medidas. Então, vai ficar assim, ó. Vou calcular, então, a área desse retângulo aqui, que é fácil, né? Então, a área do retângulo, ó. Vou escrever a relação matemática aqui. A área do retângulo é sempre igual a base vezes altura. Então, a área do retângulo vai ser igual à base. A base vale quanto? No lugar do B eu vou colocar o 2, certo? Que essa aqui é a base do meu retângulo aqui, ó. Então, vou colocar o número 2 aqui. Vezes a altura, né? Quanto que é a altura aqui, ó? A gente contou, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5 medidas, né? Então, tá aqui, ó. Então, vai ser 2 vezes 5.
Então, a área do retângulo, né? A área do retângulo vai ser 2 vezes 5, que é 10. 10 o quê? Unidades de área, beleza? Então, aqui na minha figura 6, né? Essa figura aqui, o retângulo. Vou colocar aqui, figura 6. Deu 10 unidades de área. 10 unidades de área, beleza? Então, já vou ticar aqui, ó. Calculei. Tem que calcular mais alguma, professor? Não, tá tudo calculado, né? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Então, se eu somar os resultados de todas essas figuras aqui, ó, eu vou obter a área de todo esse polígono aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos somar, né? Então, vai ficar assim, ó. Ó, eu tenho 1, né? 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. Aí eu faço 2 mais 3, né? Que vai dar quanto? 2 mais 3? 5. Agora eu faço 5 mais 2, né? Então 5 mais 2, 7. E agora eu faço 7 mais 2. Então 7 mais 2, ó, vai ser 9. E aí 9 mais 10, que vai ser quanto? 9 mais 10 é 19 unidades de área. Então, essa aqui é a resposta referente à área de todo esse polígono aqui, ó. Então, a área dele vai ser 19 unidades de área. Beleza? Então, pessoal, vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.